E está começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale do Jequitinhonha. E hoje eu estou aqui com uma figura ilustre, o prefeito atual da cidade de Rubim, a cidade mais elogiada pelos moradores. Muito obrigado, Bola. Valeu, Tempos. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Agradecer o pessoal que está assistindo aí também, né? Vamos lá, falar sobre o Rubim. E hoje a gente vai falar sobre os primeiros 100 dias de governo, cara, que deve ser os mais difíceis, acredito eu, né? Como é que foi lá para você isso? Ô Tempos, graças a Deus, diferente de várias cidades aqui do município, né? Em volta aqui do município, não, da nossa região, a gente vê que Rubim, graças a Deus, está muito, muito bem estruturado, entendeu? Alencar fez um trabalho muito bacana e deixou a cidade bem, bem estruturada. As outras cidades aqui da nossa região, a gente vê que está passando por alguns problemas, né? E graças a Deus a gente pegou uma cidade bem organizada, com uma estrutura muito boa. É claro que tem muita coisa para fazer, mas em termos de estrutura, o básico mesmo está muito bem. Então agora a gente é só procurar melhorar cada vez mais o que já foi feito, né? Para quem não te conhece, era situação ou oposição? Eu era a situação. Eu venho do governo de Alencar, eu era vice-prefeito e agora eu fui candidato aí dele, né? Do Alencar para prefeito. Cara, e como é que é assim, o peso da liderança? Porque uma coisa é você ser vice, tá de boa ali, tranquilo, e outra coisa é você pegar aquele pesão nas costas, velho. O pessoal acha que é só louros, né? Mas como é que é, na realidade? Na verdade, a responsabilidade aumenta bastante, né, Tempos? Agora você está na frente mesmo do município ali, você tem que dedicar bastante, né? Hoje mesmo a maior parte da minha vida vai dedicada à prefeitura. É claro que eu não abandono minhas coisas, né? Porque isso aí, na verdade, é passageiro, né? A gente tem que pensar nisso. A gente está passando um tempo ali, mas depois nós vamos sair e as coisas nossas, particular, continuam. Então eu tenho uma preocupação muito grande com isso, de cuidar do meu patrimônio, das minhas coisas particulares, mas com certeza a gente tem que dividir. E a maior parte do tempo está sendo dedicada agora para o nosso município, viu? Você dorme tão bem hoje, igual quando você era vice? Rapaz, hoje é mais complicado, né? Hoje a responsabilidade aumentou bastante. Mas a gente procura ter uma cabeça boa, né? Manter a cabeça boa para tocar as coisas e é isso, enfrentar esses desafios da vida aí e saber que tudo vai dar certo, no final tudo dá certo. Será que dá, velho? Dá certo, dá certo. Se tiver gente empenhada em fazer dar certo, né? No caso seu. Sim, sim. A equipe é muito boa, né? A gente está com uma equipe muito boa. Grande parte do pessoal que já era da outra administração continuou. Então a gente tem uma base muito boa, mudou pouca coisa, alguns detalhes ali, mas a gente tem uma estrutura muito boa. E dá certo, moço. A gente tendo fé em Deus, tudo dá certo, pode ter certeza E disso. boa vontade, velho. Eu vejo faltando muito é boa vontade de fazer as coisas. Sim. Não lá no caso, lá de Rubim, velho, que todo mundo que chega lá fala, nossa, velho, o que fizeram? Já tem tempo que você foi lá no Rubim, não? Eu vou toda semana comer Toda sanduíche. semana? Vai lá? Ah, Eu saio daqui pra ir comer sanduíche lá e volto, você acredita nisso? é mesmo? Eu gosto de lá. Que bom, velho. Você fez muitas alterações nos cargos-chave? Não, não. Nas secretarias mesmo, mudou umas 3 secretarias só. 3 ou 4 no máximo, que mudou. De 9, né? Mudou pouco. No caso aí, tudo... Eu sou mais... A diferença minha de Alencar é que eu dou mais autonomia, entendeu? Alencar, ele já ficava mais em cima ali, ele dedicou a vida, pode falar que a vida é a prefeitura. E no caso aí eu estou passando mais isso, essas autonomias para esses secretários, para eles resolverem mais os problemas. É claro que as decisões finais têm que ser passadas por mim, mas a gente tem que dar uma autonomia até para a gente dar uma desafogada na vida particular também, que senão você não consegue olhar só as coisas, né? E então o pessoal tem autonomia para resolver esses probleminhas menores e está funcionando bem nesses 120 e poucos dias já, né? Já está funcionando bem e está dando tudo certo, sim. Qual foi os pontos que você teve que dar mais atenção nesses primeiros 100 dias aí? Ô Tempson, nós começamos um trabalho novo aí, que é na parte da agricultura, entendeu? Da agropecuária. O meu vice-prefeito, se chama Eduardo, ele assumiu essa pasta de secretário de agricultura. Ele tinha um serviço com o avô dele, ele trabalhava com o avô dele em fazenda, em pecuária, ele deixou esse serviço dele e ele está dedicando praticamente muito do seu tempo, a maior parte do seu tempo, a essa parte da Secretaria de Agricultura. E esse foi um lema nosso
durante a política, a campanha, que nós iríamos investir muito nessa área agropecuária, entendeu? Porque a gente vê que o futuro da nossa cidade passa por isso aí. Empresa chegar e cair lá não vai, não vai. A gente tem que focar no que nós somos fortes. Então a gente está fazendo esse trabalho principalmente com o pequeno produtor. Com o pequeno produtor, a gente está dando uma assistência maior do que tinha antigamente. A gente está com um médico veterinário contratado direto, um agrônomo contratado pela prefeitura, maquinário, todo fornecendo, tratoritos, aqueles tratoritos, assistência técnica, fornecendo para esse pequeno produtor e dando esse apoio, entendeu? Esse apoio para ele na produção e também dando um apoio na comercialização. Hoje nós temos um mercado, pode dizer que é um dos mercados mais belos aqui do Vale de Jequitinhonha. Nós estamos colocando esse mercado para funcionar. Até te convido para ir lá no sábado para você ver como que está funcionando. O pessoal trazendo a mercadoria e vendendo, lindo, viu? Vendendo e cheio, o mercado cheio. E tem uma comida de boteco ali, tem um somzinho ao vivo. Então está funcionando bem, sabe? Com a praça de alimentação, né? Lá ficou muito bacana. Uma obra muito bacana que a Lencar fez aí. E deixa eu te perguntar, você está falando que você está dando atenção ali para a parte agropecuária. Como é que vocês estão resolvendo essa parte hídrica? Porque aqui a gente tem muita seca aqui na região, o rio nosso lá, de Rubim, ele secou, né? Tipo assim, tá minguando. Como é que vocês estão... Tem plano para isso? Tem. Inclusive já tem muito trabalho feito nisso aí. Já deve ter mais ou menos umas 15 barragens que já foram feitas. Barrageamentos nessas fazendas desses pequenos produtores. O foco nosso, a ajuda mesmo, é o pequeno, entendeu? É o pequeno, porque o grande ele tem recurso, né? Ele consegue contratar uma máquina e fazer o serviço. Já o pequeno, uma máquina, uma reta, ela não vai na propriedade do pequeno para fazer serviço aí de 20 horas, não vai deslocar. Então, esse pequeno precisa desse apoio. Então, nós estamos fazendo esse serviço de barrageamento. Temos um problema sério lá no assentamento de Jerusalém, que é um problema de água, que o carro pipa mesmo, todo dia o assentamento é lá no Sem Terra, em Pamedeia. Isso, lá no Sem Terra. O pipa mesmo vai 3, 4 vezes no dia levar água pro povo. Todo dia tem que fazer isso. Então ninguém aguenta isso aí, entendeu? Então agora nós estamos conseguindo um recurso, já conseguimos o recurso de encanamento, encanação, de construção de caixa d'água. E a gente tem uma pessoa lá dentro, lá que tem um poço artesiano. Ele cedeu esse poço para o município, um poço que produz bastante água. Então, a partir desse poço, nós vamos fazer uma encanação mais alta e sair distribuindo para as casas para ver se a gente acaba mais com esse problema de fornecimento de água, entendeu? De ter que ficar levando pipa direto para lá. Então, a gente está... esse projeto aí já vamos começar agora. O recurso já está praticamente na conta aí que vai chegar agora, aprovado. E nós vamos colocar isso aí para funcionar. Você falou que você está dando apoio para os pequenos produtores. A prefeitura está custeando 100% disso aí? Parte do Estado, só a prefeitura? Meio a meio? Como é que funciona? Essa parte dessas estruturas, isso aí é emenda de deputado. Já a parte de maquinário, de fornecimento de técnico, agrônomo, veterinário, isso é por conta da prefeitura, 100% da prefeitura. Tratorito, distribuímos uns tratoritos para as comunidades, sabe, para as associações. Foi feita agora essa distribuição de 5 tratoritos cada comunidade, e tem os 2 tratoritos que ficam na prefeitura. Para eventuais pessoas, uma pessoa só, você pega o tratorito, vai lá e faz a área do plantio dele lá de hortaliças, depois pega, coloca no carro e retorna, né? Então, nós estamos tendo essa assistência aí para esse pequeno produtor aí. Cara, o que você elege assim como mais top que o mandato anterior deixou pronto? Você fala, poxa, isso aqui adiantou para a cidade. Estrutura. Estradas, estrutura de escola, estrutura de mercado, estrutura física mesmo. Alencar podia ser até engenheiro, que ele gosta, ele dá uma admitida a engenheiro, sabe? Ele se acha que é engenheiro. Mas ele fez nesse trabalho de estrutura e, além disso, de educação do servidor público, entendeu? Que assim, Davis, abrindo o jogo, nossa cidade passou por vários anos, vários mandatos de maus políticos, entendeu? E isso prejudicou muito, muito mesmo. Um mau político arrebenta com a cidade, arrebenta com a região. E agora nós estamos num caminho aí muito bom, graças a Deus, e a gente tem que lutar para isso, né? Logo, logo a gente está saindo, aí de sempre colocar pessoas do bem, pessoas boas,
para frente do município. Pessoas sérias e honestas e corretas. Eu acho que as pessoas elas estão abrindo mais o olho. Eu acho que esse advento da internet permite as pessoas entender o que realmente está acontecendo para poder fazer uma escolha melhor, né? Com certeza. E reconhecimento, né? Reconhecimento do trabalho. As pessoas vão, com o tempo, vai reconhecendo. Aquele político que promete, e chega só na época da eleição, não faz nada. O pessoal também já está cansando disso, né? A gente vê que cansa um pouco disso. Me falaram que todas as salas de escolas lá municipais têm ar-condicionado, é verdade isso? Todas as salas têm ar-condicionado. Que maravilha, hein? Não sei se você conhece a Melvino Ferraz, você conhece ela? Não, eu estudei no Clemente. No Cardeal. Cardeal Leme. Cardeal Leme, é. Hoje, se for na Melvino lá, teve um pessoal que teve lá esses dias agora, até com um deputado Gustavo Santana, uma comitiva de Carlos Chagas. Eles estiveram lá em Rubim e ficaram impressionados com a estrutura. Falou assim, moço, essa estrutura aqui lá em Carlos Chagas, uma cidade bem maior que Rubim, não tem. A escola toda limpinha, toda organizada, uma quadra bonita, umas áreas de lazer bonito, umas áreas de paisagismo bonito. Então, o paisagismo lá tá top mesmo. Então, a gente vê que dá vontade mesmo. Ontem mesmo nós tivemos uma palestrante lá, chama Vânia Boé, falando sobre autismo, uma pessoa altamente gabaritada de São Paulo. Teve aí para fazer uma palestra para os professores e para os pais também, para um esclarecimento sobre esse assunto, né, tão importante. Então, a gente está sempre buscando, né? Eu acho que em termos de estrutura está muito bom. É mais agora a parte de recursos humanos, melhorar cada vez mais o pessoal ali, a capacitação dos professores e tudo. Eu ia te perguntar isso. Você fala que a parte de estrutura já está bem legal. No seu mandato, o que é que você fala assim, não, agora eu vou dar um foco nisso aqui? Aí seria a parte de capacitação? Sim, continuar, né? Essa parte aí de investimento em capacitação, de trazer novidades. Outro foco também, o turismo. Nós temos um foco grande nisso aí, sabe? Nossa região é uma região muito bela, e isso aí pode melhorar a economia da cidade, trazer recursos para a cidade. Agora, há pouco tempo mesmo, foi um ônibus aí, eu acho que foi mais de 50 pessoas de Almenara, lá no Rubim, visitar a Pedra do Salão. Aí depois esse pessoal já passou no mercado, já almoçou, já tomou uma cerveja, e todo mundo ficou maravilhado com as belezas da pedra, da cidade. Você conhece nossa cidade, você sabe que a recepção do pessoal de Rubim é algo diferenciado. Diferente. Eu considero duas cidades aqui que eu me sinto assim muito bem recebido, que é um pessoal simples, humilde, que abraça a gente, trata a gente, que é Rubim e Felisburgo. Felisburgo também eu me sinto muito em casa, que é uma cidade que o pessoal sabe receber bem as pessoas. Cara, eu não sei se eu perguntei antes, mas qual que é o peso, cara, de você sair de vice para prefeito? Às vezes não fala assim, poxa, eu acho que tava melhor, né? Sendo vice ali. Não, porque o prefeito, ele acaba sendo muito cobrado, muitos pedidos. A exposição é maior, né? A exposição nossa é bem maior, a cobrança é maior. Mas assim, eu não penso muito nisso não, meu tempo. Se eu penso assim, em fazer o trabalho que a gente tem que estar dentro das possibilidades da gente fazer, fazer isso, focar, eu sei que é dedicação. E outra coisa que eu penso, é uma oportunidade que Deus deu pra gente de fazer algo bom para as pessoas, para a cidade, entendeu? Isso eu penso muito nisso aí, que é uma oportunidade, né? Porque às vezes eu, como uma pessoa normal, nunca eu teria a chance de fazer o que eu posso fazer, entendeu? Como prefeito, pelo que eu tenho ali em mãos. Então é uma oportunidade mesmo, e a gente tem que encarar e fazer o melhor, né? Para nossa cidade, a gente ama tanto isso aqui, e vamos ajudar as pessoas, né? Cara, você falou que Alencar fez um bom mandato, né? Excelente mandato. E existe alguma comparação? Chega isso em você, de alguma maneira? Como é que você lida com isso? Não, tranquilo isso aí. Eu não importo muito com isso, não. Mas é fazer o meu trabalho, fazer o que a gente pensa de melhorar, que tudo pode ser melhorado. Às vezes focou muito isso, o foco dele, muito estrutura, e realmente estrutura e educação de servidores, teve muito isso. Agora a gente vamos trabalhar outras formas. A parte da economia mesmo é um negócio que a gente preocupa, né? Emprego, gerar renda. Por exemplo, chega lá, tem final de semana que chega um caminhão de Vitória da Conquista, com hortaliça, com frutas. Pois aí, cara. Isso aí, velho, não pode, entendeu? Então, Eduardo, depois eu queria até ver se você convidar ele uma hora aí. Ele é uma pessoa muito bacana de conversar também, é uma pessoa
Tá convidado, pode. Você convidar ele para ele falar muito dos projetos dele aí na parte de agricultura, que ele é um cara que também, ele veste a camisa, ele tá quase tipo Alencar, só de 24 horas em prefeitura. Eu falei assim, moço, olha só as coisas também, que senão você vai... Daqui 4 anos é outra história. E assim, você tem que olhar que senão seu patrimônio, se você dedicar só um negócio e não cuidar das suas coisas, dá problema. Mas é um cara que tá fazendo um trabalho fantástico aí, tempos na zona rural, é uma pessoa que conhece, né? Ele veio da zona rural... E ele sabe o serviço que tem que ser feito, esse serviço mesmo de barrageamento, ele sabe fazer, então ele está em cima do pessoal das máquinas. E nós estamos com um trabalho aí, querendo fazer um trabalho fantástico nessa área aí. Recuperação de nascentes, vocês estão focados também? Conseguiram recuperar alguma já? Já temos verba para isso aí, entendeu? Ele buscou verba através da Emater, porque lá tá funcionando tudo junto. Emater com Secretaria de Agricultura, estão funcionando, caminhando tudo junto, entendeu? Perfeito. Então, já tem verba para isso, para dinheiro para fazer cercamento. Inclusive, ele estava fazendo de forma errada. Essas áreas de nascente, a gente tem que cercar com arame liso. Não pode ser de arame farpado. Por quê? Porque arame farpado, o gado força, quebra, entendeu? O arame liso não quebra. Então, por exemplo, chega a época da seca, qual que é a área que vai ficar verdinha? A área da nascente. Aí o gado chega e o arame farpado é muito fraco. O gado só força um pouquinho e quebra, aí entra na nascente e não resolve. Então, agora estamos trocando isso para o arame liso, fazer tudo de arame liso, uma cerca bem feita, para não ter esses problemas, entendeu? Pois isso aí ajuda bastante. Mas e para poder aumentar a renda do rubinense? Hoje são quantas pessoas na prefeitura, por exemplo? Funcionários? Funcionários, entre contratados e em torno de uns efetivos? 700 funcionários. 700 funcionários. A cidade tem quantos mil habitantes? A cidade, no total, com criança e tudo, é uns 10 mil e pouco. Com distrito, né? Colocando distrito e tudo. Aí uma possibilidade de fonte de renda... Zona rural. Uma possibilidade de renda seria a agropecuária. A principal fonte nossa é essa. Só que assim, você tem que ter um apoio, não só na produção, mas uma organização na venda. Inclusive, assim, uma organização de plantio, para todo mundo não produzir a mesma coisa. Então, esse aqui vai produzir isso aqui vai produzir outra fruta, ali vai produzir outra verdura, para a gente ter um escoamento tranquilo, né? E caso aumentar essa produção, a gente tem que procurar mercados fora, né? Tem uma conversa de um SEASA em Itaubim, não sei se isso vai para frente aí, mas seria um negócio muito bom, né, para a região aí, esse SEASA. Eu estava conversando com o Matheus Queiroz, que é da Emater, né? Sim. Aí ele falando que tem coisas que dão mais lucro do que o gado, na mesma quantidade de terra. Sim. E eu falei, por que as pessoas não fazem? Vocês chegam a comentar a respeito disso lá? A cultura nossa aqui, tem, você vê que antigamente eram grandes fazendeiros, né? As terras, grandes fazendeiros, o pessoal vivia só de gado e tudo, mas o negócio que esse patrimônio foi acabando, diminuindo, entendeu? E o pessoal ainda tem essa cultura de não trabalhar muito. Antigamente o fazendeiro fazia o quê? Ia para a praça, bater papo. O gado lá chovia mais, tinha muito pasto e tudo, o pessoal com condição financeira melhor, e ia para a praça para bater papo, não ia trabalhar. Hoje tem que trabalhar, não tem jeito. Ou pequeno ou grande, se não trabalhar, vai acabar as coisas tudo, vai ficar pobre, vai vender e assim vai. Então tem que ter essa cultura. Às vezes tem gente, nós rodamos essa zona rural toda, aí, principalmente na campanha aí, tem gente que produz demais numa terrinha pequenininha. E tem gente que tem muita terra e não está produzindo nada. Agora tem gente que produz muito porque trabalha, né? Então isso aí tem esse pessoal. Então agora nesse trabalho do Eduardo mesmo, estão fazendo o cadastramento de todo mundo, todos os produtores estão cadastrando. E vendo quem quer ajuda, quem não quer. Que quem não quer, não tem jeito, né? E esse serviço que nós estamos fazendo de arar a terra com trator da prefeitura, de usar barragem, fazer barragem, tudo, a gente está vendo quem realmente quer trabalhar. Porque a gente faz uma vez, o cara não dá sequência, vamos para isso aqui, não tem como continuar, né? E você acha que as pessoas mais estão querendo ou mais estão se esquivando? Mais se esquivando. Mentira, cara. A realidade é essa. Você vai nos lugares, numas comunidades aí, que você vê que pessoas mesmo que querem abraçar mesmo para pegar firme no negócio, são poucas, viu, Tempos? Infelizmente são poucas. Agora isso também é muita região. Tem algumas comunidades que a família toda trabalha, tem outra comunidade que o pessoal já tem 2, 3 só que quer trabalhar e assim vai tocando, entendeu? E com relação ao comércio lá, os comerciantes, vocês têm algum plano para poder melhorar o comércio da cidade? O comércio da cidade, a gente pensa muito nessa parte agropecuária, melhorando, a pessoa da roça tendo uma condição melhor financeira, ele vai gastar mais no comércio também, entendeu? E fora isso, a parte de turismo que eu tinha te falado, que a gente quer
quer implementar mais forte, divulgar mais, entendeu? Agora mesmo, a secretaria era tudo junto, a Secretaria de Esporte com Cultura. Nós separamos isso, cultura é uma coisa, esporte aqui outra. Então, estamos dedicando isso, investindo em marketing, criamos um setor de marketing na prefeitura que não tinha, e fazendo esse trabalho aí. E o setor de marketing lá faz o que exatamente? Mas ele acompanha todas as secretarias. A secretaria passa, uma segunda-feira, passa uma agenda para ele, de onde que vai estar, qual lugar que tem que ir, aí ele vai percorrendo isso tudo aí para filmar e pegar imagens, e depois ele coloca no Instagram, no Facebook, tudo, distribui isso nos grupos de WhatsApp também. Uma das coisas que eu acredito que ajuda muito o comércio nessas cidades pequenas, igual a nossa aqui, Rubim, Almenara, Jequitinhonha, são as festas, né? Como é que vocês estão trabalhando em cima disso? Eu também acredito muito nisso aí, Tempson. Inclusive, nós já começamos o mandato fazendo festa, né? Começamos com o carnaval aí, com sucesso. Tinha muito tempo que não fazia, né, o carnaval. E quando fazia também, o que o prefeito fazia? Colocava uma bandinha pequena na praça, debaixo de uma tenda, e ia para Porto Seguro curtir o carnaval lá e deixava a população. E as bandas tocavam, entendeu? Mas foi bacana. E com relação às festas, igual você está falando, nós já temos aí marcado aí dia 10, 11, 12 e 13. Vai ser a cavalgada de Rubim. Então, já deixa o convite aí para todo mundo aí. E vai ser um formato diferente, sabe, Tempos? Mas explica para nós aí. Que essa cavalgada, ela era uma cavalgada particular, né? Todo ano era uma cavalgada particular. Ela começou muito, crescendo muito, se tornou muito famosa na região, né? Você lembra que o pessoal da região toda ia para a cavalgada? Aquela época tinha a placa dos carros, tinha a cidade, né? Antigamente. Aí você via placa Jordânia, Salto, você via placa, tudo quanto é lugar. Até de São Paulo você via placa de carro. Só que com o tempo, como foi figurando muito financeiro o negócio, ela foi se perdendo. E com isso aí, Tempos, o que acontece? Foi bem desacreditando a cavalgada, foi caindo muito o público e tudo. Agora, nesse começo de mandato aí, nós estamos pensando em fazer essa cavalgada como a festa principal da cidade, como sempre foi, né? Mas uma festa aberta para o público, entendeu? Igual tem em outras cidades, as festas, vai ser uma festa do povo mesmo, uma festa aberta. E com uma programação grande. Não vai ser só um dia, só cachaçada. Vai ser uma festa que ela vai ter uma programação durante o dia também. Nós vamos... Cavalgada, antigamente era só farra mesmo da cavalgada. Hoje não, nós vamos sair de uma fazenda do meu pai, com uma fazenda que chama Fazenda da Loca. Nós vamos sair montado, todo mundo montado, em direção a Rubim. Então, um dia antes o pessoal leva os animais e depois nós saímos montado. No domingo, nós chegamos no Rubim. Aí, chegando no Rubim, vai ter um churrascão para os cavaleiros na beira do rio, com a banda tocando. De noite tem os shows, né? E já no sábado também tem programação diária. Na sexta tem programação. Na quinta-feira, uma programação de subir na pedra do salão, receber o pessoal. Na sexta-feira vai ter as provas de argolinha na beira do rio. Então vai envolver muita coisa, entendeu? E com relação à banda, você se pretende já trazer bandas já mais consagradas ou Sim. vai focar nas bandas locais por enquanto? As bandas locais vão participar sim, entendeu? Nos primeiros dias, mas depois nós vamos ter no sábado, na sexta-feira, uma banda baile boa que vai vir de fora. Vamos ter aqui o pessoal aqui de Almenara, isso eu posso até falar, o Marcos e Pablo vai tocar no sábado, com bandas nossas lá também. Na sexta, no domingo, que vai ser o dia principal, aí nós vamos ter bandas de peso maior. Deixa eu fechar o contrato aí que nós falamos delas. Ah, ótimo, ótimo. Mas já estou sentindo que vai ser muito bom, viu? Já deu vontade de ir aqui e relembrar os velhos tempos. Isso, vamos lá. Ainda sobre os 100 dias, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar nesses 100 dias para cá? Deixa eu pensar aqui, mais difícil. 100 dias, decisão mais difícil. É difícil falar, viu? É difícil falar dessa decisão. Foram muitas? Não, foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo mesmo. Não teve muita decisão assim pesada para tomar, não. Que bom, que bom. Não teve, não. Mas foi tranquilo. Esses 100 dias foi muito tranquilo. Deu para fazer bastante coisa. Quem ir no Instagram lá da prefeitura vai ver os 100 dias lá. Porque eu citei de cada secretaria o que foi feito. Foi bastante coisa que nós fizemos aí nesses 100 dias. E o que o rubinense pode esperar nos próximos 100 dias aí? Já tem alguma obra grande para poder entregar? Tem. Nós começamos uma obra grande agora, que é a quadra Claudionor Moreira, na saída para Rio do Prado. É o xodó da população, aquela quadra. Indo para Rio do Prado, aquela quadra à esquerda ali.
ela vai ser toda coberta, aquela quadra. Então já começamos o trabalho já está destruindo tudo ali, né? Desmontando tudo e já começou o trabalho. É uma obra que deve ficar em torno de 1 ano de duração, que é uma obra grande. Tem um posto de saúde, a UBS do bairro IP, que deve ser entregue agora, é uma obra grande, já vem do governo de Alencar, é uma obra que deve terminar agora em junho, que é uma obra que vai ajudar muito a população desse bairro, que é o bairro mais populoso de Rubim. Então o pessoal ia ter que ir em outros postos, agora vai ter o posto lá, o posto de saúde no próprio bairro deles, é uma obra muito boa que vai ajudar bastante. Você falou de saúde aí, eu lembro que antes de Alencar era bem precária a saúde lá em Rubim. Como é que tá agora? Não só a saúde, era quase tudo, viu? Tava bem bagunçada a cidade. Hoje está muito bem. Eu tenho um secretário, esse secretário acho que 28 anos que ele trabalha na área da saúde. E é o cara que, assim, tava ali, que não aparecia muito, mas era aquele cara que resolvia tudo, sabe? Cuidava de obra, cuidava de tudo, muito bem querido pela população. E um negócio assim, Peterson, Temperson, que eu observo nessa área da saúde, a importância é você ter uma pessoa humana para tratar das pessoas, entendeu? É o principal, a chave do secretário de saúde para mim tem que ser isso. Uma pessoa disponível, uma pessoa que sabe conversar. Que às vezes, infelizmente, você não pode atender, mas você tem que saber tratar a pessoa com humanidade, né? Com respeito. Que é alguém que andou ali do outro lado, Sim, né, você pode piorar ainda mais a situação se você não souber tratar da pessoa. Então, essa escolha minha, eu olhei muito isso aí, sabe? Chama Ila, o apelido de Ila, Ila. Ele é uma pessoa assim que sempre antes eu já olhava muito para ele e falei, esse cara aqui é um cara que pode me ajudar. E é um cara que o telefone dele mesmo 24 horas, e é uma secretaria mais barra pesada que tem, a da saúde, né? Eu faço ideia, viu, velho? Eu, por exemplo, eu não daria conta, não, velho. Eu a sofro com o sofrimento da outra pessoa. A gente quer resolver, né? Mas tem muitas situações que às vezes saem da alça da gente de resolver. Ô, Bola, fala pra mim aqui, você acha que uma prefeitura, para poder fazer legal, igual tem sido feito lá em Rubim, foi feito no mandato de Alencar, está sendo feito no seu mandato, exige muito trabalho ou só um pouco de boa vontade mesmo? Não, muito trabalho. Trabalho, muita dedicação e muita equipe. Sem equipe você não faz nada, não. Se você não tiver o pessoal ali, porque ali pessoal ali é tudo. As secretarias funcionando, aí o pessoal motivado, o pessoal empenhado. Porque às vezes sai muito o nome do prefeito, né? Mas assim, sem essa equipe, meu amigo, você não é ninguém. Então, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa, um pessoal comprometido, que veste a camisa, né? É gente que veste a camisa, que tá ali nas horas boas, nas horas ruins. E é isso, você tendo uma equipe ajuda 100%, entendeu? Deixa eu te perguntar, você teve que trocar seu número de telefone depois que você virou prefeito? Ou você usa o mesmo número? Não, é o mesmo número. É o mesmo número. Você recebe muita ligação, muita mensagem? Mas desde já acordo recebendo ligação. Desde cedo já tem mensagem, já tem ligação. E assim, a gente procura atender todo mundo, né? E é claro que às vezes a gente depende de muita coisa, porque é muita burocracia. Prefeitura tem muito detalhezinho. Às vezes você tem um dinheiro na conta, mas você precisa ter uma documentação toda para liberar, que senão não vai, não é? E às vezes as pessoas não entendem isso. Acha, não, eu tenho dinheiro e não quer arrumar, não quer fazer, não quer. Só que tudo tem os processos, né? Tem que passar por procedimentos, processos. E não é assim, licitação, o negócio não é tão simples, né? E o que o pessoal mais te pede? Mas a gente tem uma procura muito grande de emprego. Tem dias mesmo que a gente sai até chateado. Porque é muito pessoa pedindo emprego, pessoas que realmente precisam, entendeu? Só que, infelizmente, a gente não tem condição, né? Eu mesmo já tenho mais funcionários que lá em Catinha. E tem uma porcentagem, né, que você pode ter o gasto em relação à folha de pagamento de funcionários. É só 54%. Eu devo estar chegando aí em 51%, 52%. Então, muita gente. É muita gente, né? Cara, eu acho que o que resolveria de verdade aqui pra gente no Vale de Jequitinhonha seria trazer empresas para cá. E eu fiquei pensando, falei, pô, como é que vai trazer empresas? Incentivo fiscal, você acha que ajudaria a trazer empresas para cá, velho? Eu acho que poderia ajudar, mas eu ainda acredito muito no potencial nosso agropecuário, para a gente melhorar isso aí, dar mais emprego. Às vezes, com o tempo, a gente criar uma cooperativa dentro desses produtos que nós temos. Tem produto bom, tem produtos aí, o queijo nosso aqui mesmo.
Meu pai mora em Patos de Minas. Meu pai pega, quando ele vem aqui, leva caixas de queijo para os amigos dele que encomenda. Né? E eles não conhecem esse queijo cabacinha nosso. Fora outras coisas. Tem esse... Frigorífico, eu acho que cabia aqui, nós não temos nenhum perto ou temos? Não, frigorífico aqui é ou Itapetinga ou Nanuque, né? Os mais perto aí. Isso aí tem que fazer uma avaliação, o negócio do frigorífico. Você tem que ter uma quantidade de gado. Aqui a gente não tem muito gado gordo de matar, a gente vende muito bezerro, né? A região nossa é mais produtora de bezerro e boi de pasto. Agora o boi gordo mesmo, aqui a gente abate mais é vaca, né? Abate mais vaca. É mais é vaca. Boi aqui é pouco que a gente abate. Cara, eu fico pensando aqui, vendo se aparecem soluções para poder, de fato, resolver o problema do Vale do Jequitinhonhense, né? E a falta de emprego é o que mais bate. Você acha que se tivesse também, o pessoal também não tem qualificação para poder, igual chegou lá, mineradora em Araçuaí, a maioria das pessoas que estão trabalhando são de fora porque não tem qualificação, o pessoal de carro. Além de qualificação, tem a questão do pessoal. O pessoal às vezes não quer trabalhar, quer ganhar sem trabalhar. Tem esses detalhes. Que outra uma coisa que eu vejo, Tempos, quem é trabalhador, quem corre atrás mesmo, e é esforçado, Ele não passa necessidade, não. esse cara não está desempregado, não está passando dificuldade, não, meu amigo. Vamos citar um exemplo aqui, um exemplo da área agropecuária. Esse cara foi até pedreiro meu muito tempo, pedreiro de primeira qualidade, um fenômeno. O nome dele é Zé Preto. E o Zé Preto decidiu, apaixonado com roça, comprou uma terrinha, só que a terrinha não tinha água. Aí ele pegava água com o vizinho numa carga de jegue, não sei quantos tambores por dia. Ele foi arrumando essa terrinha, foi cercando as nascentes da terrinha, foi fazendo as barragens dessa terrinha. Hoje ele tem o gadinho de leite dele, vende requeijão, tem hortaliça, tem tudo. A água da fazenda dele está perdendo água. Então, e é um cara que luta, que trabalha. Então, e hoje ele está na fazenda dele. Aposentou, tá com a aposentadoria, casou com a esposa dele, é aposentada também. Eles vendem requeijão, vendem hortaliça, vendem fruta e leva a vida na roça apaixonado. Vende um bezerrinho dele ali e a vida dele tá excelente. Aí você pergunta ele, ô Zé, como é que tá aí? Tá faltando emprego, não sei o quê? Não, eu fui procurar umas pessoas para me ajudar a roçar esse negócio da manga aqui, cadê? Ninguém quer, não. E eu pago bem, não quer vir, não. Então, tem esse lado também, entendeu? Tem esse lado também. Eu acho que devia passar um pente fino, né, velho? E dá para quem realmente precisa, não deixar faltar de maneira nenhuma. E essa galera que dá conta, bora aí, meu. Mas tentar tirar essa pessoa do assistencialismo. Ver o que você consegue fazer para ela produzir. Exatamente. Entendeu? Porque se você ficar... Eu vejo lá no social mesmo, ela chama Júnia, a secretária nossa social, a luta dela, e é ali, pagando aluguel social, pagando feira, pagando... E é todo mês, mas aquela pessoa tá ali, e às vezes a pessoa até forte, recebendo isso, mas não tá produzindo. E vai acostumando com aquela vida ali, é um problema, entendeu? Esse assistencialismo, de quem realmente dá conta, ele devia ser acompanhado de um treinamento. Você vai fazer um curso de pedreiro de 6 meses. Ou você vai fazer um curso de soldador. De bordar. Ou de bordado, ou de pintura, ou de criar, marcenaria. Fazer doce. Você vai ser uma doceira ali e tudo. Eu acho que devia ser acompanhado disso. Porque você ficar dando o dinheiro assim, é um trem, a pessoa acomoda. Inclusive, nossa região tem muito isso. O estigma ruim. Estigma político ruim. Isso aí, a gente tem que cortar isso. A pessoa chegar e falar que é vale da pobreza, da miséria. Você não pode aceitar isso, entendeu? E a gente não pode fazer essa propaganda, porque essa propaganda vem de anos de política. Isso aí entra na cabeça da população e acha que não. Isso aqui mesmo, não vai melhorar nunca, e é pobre mesmo. Não, pobre nada. Olha a riqueza que nós temos nesse vale aqui, de solo. Um dos solos mais ricos do Brasil, o solo aqui do Vale de Jequitinhonha. Eu dei notícia que tem gente que faz silagem aqui que tira 3 safras por ano de milho, velho. Sim. Não tem lugar que dá 3 safras, não. Onde é que dá? E sem corrigir solo, sem adubar, igual a gente faz aqui, sem adubar direito, sem corrigir. Onde é que produz? O cerrado, você tem que sentar adubo, senão não vai, meu amigo. Meu pai mora lá em Patos de Minas, é de cerrado bravo, produz demais. Mas muita tecnologia, muito adubo, muito investimento. E as terras daqui, você pode pegar a terra daqui e levar para lá, que ela serve de adubo para a terra de lá. Entendeu? É um adubo. Só que a gente tem que procurar. Olha esse rio aí, Tempos, o que a gente tem de rio aí, o que daria para produzir essa beira desse rio.
Cara, eu tava vendo o projeto Jaíba, velho. Nem água os caras tinham. É. Nem água os caras tinham. O trem ficou o trem de louco, velho. Tem muita conversa aqui de potencial de produção de fruticultura nessa beira do rio, mas tudo muito devagar e o pessoal proprietário não quer e fica nisso aí. Agora, o potencial de produção aqui da região, nessa beira de rio aí, é enorme. Tá, não quer, mas no Vale do São Francisco, pelo que eu li, o governo chegou lá, montou tudo, entregou, falou, toma, se chegasse e fizesse esse tipo de coisa aqui, eu acho que o cara aceitava, tá pronto, vai. É. Sem... Mas ele tem com responsabilidade, né? Que você não vai montar uma estrutura dessa para depois o cara largar para lá. Então tem que ter um compromisso dele, do outro lado do produtor, dele garantir que vai realmente produzir, né? Que senão. Cara, mas eu acho que o que falta aqui mesmo é representante local, velho. A gente está sempre votando aí de senadores, deputados de outros lugares e eles não conhecem a dor aqui verdadeira. E Sim. por mais bem intencionado que eu acho que eles estejam, eles não conseguem fazer, velho. Eles não sabem a dor que a gente sente. Realmente falta uma liderança aqui da região mesmo, uma pessoa daqui, mas já tivemos, né? Já tivemos Márcio Canguçu de Uaíma, outros aí também, mas hoje mesmo. Roberto Botelho, quase. Roberto, pessoa muito boa. Então é isso. Nós temos que se surgir aí, né? Quem sabe a gente surge uma liderança aí da região mesmo. Quem sabe daqui para o ano que vem não aparece. E para finalizar, fala pra gente um projeto grande que você tem em mente aí para os rubinenses. Ô Tempos, tem um projeto que nós vamos ver se a gente consegue entregar ele até o final do mandato aí, que é uma área de eventos para a cidade de Rubim. Toda cidade tem, né? Uma área de eventos. Aqui tinha, né? E vocês perderam esse parque, que foi uma coisa terrível que eu vejo assim para a região toda. Mas lá no Rubim a gente pensa em montar uma área de eventos. A gente já tem até um lugar mais que a gente pensa em fazer essa área de eventos, que seria montar um palco fixo. Agora mesmo vamos ter a festa da cavalgada aí em julho, só de palco é uns 100 mil reais. E é um dinheiro assim que você paga e vai embora e depois tira o palco e foi embora. Então, se a gente conseguir fazer esse palco, que é um palco que serve para tudo. Para festas religiosas, para eventos, tudo servir. Então, a gente vai buscar e fazer essa área de eventos com banheiro, com a área de restaurante, para a população, né? Para festividades, feiras, a gente fazer isso aí. Meu irmão, foi um prazer conversar contigo hoje. Muito obrigado pela presença. Um abraço. E as portas Valeu. estão abertas aqui. Valeu, um abraço.